Anostomíases. Então a gente tem formas clínicas diferentes que são mutilantes, como a leishmaniose mucocutânea, que promove uma destruição especialmente das mucosas da boca, faringe, laringe, palato. Às vezes pode chegar até na garganta. Ainda bem, ela é mais rara, né, aqui no Brasil, mas temos casos, inclusive temos casos na região da Arábia Saudita também. A leishmaniose cutânea difusa, que é um problema, porque o paciente é totalmente anérgico por parte do seu sistema imune, quer dizer, ele não tem uma resposta imune celular contra o parasito, e a espécie é altamente resistente a todos os tratamentos, né? Atualmente é considerada uma forma da doença que não tem tratamento estabelecido. Tá? O paciente convive o resto da vida dele com a doença. Esse aqui foi um paciente em Belém do Pará, que por muitos anos serviu como referência e que já tem alguns anos que faleceu, e os últimos anos dele foi todo dentro de um hospital. Tá? Mas a gente tem lesões mais fáceis de tratar, mais tranquilas de conviver, e conto para vocês que tem pessoas na Amazônia que convivem com essa doença por toda a vida, tá? Que é a leishmaniose cutânea localizada, onde a gente tem a formação de uma doença exatamente no local de inoculação do parasito pelo inseto vetor. Então a gente tem essa característica de borda elevada, um infiltrado inflamatório, né, intenso no centro, que também é contaminado com micro-organismos, bactérias e fungos. Lembra da co-infecção que o Vanderlei falou? Tem gente hoje que estuda, né, nesses ambientes, como é que esses diferentes patógenos e micro-organismos convivem. Tá? A gente tem a leishmaniose visceral. Essa é a forma mais fatal da doença, que se não for rapidamente diagnosticada, ela mata. Esse é o problema atualmente. Tá? Nessa forma da doença, o parasito tem tropismo pelas células do sistema, pelas células das vísceras, fígado, medula óssea, baço e linfonodos. Tá? Então a gente vê, num grau avançado da doença, uma importante e significativa dilatação do fígado e do baço. Tá? Nessa situação, o paciente já está muito comprometido com uma hepatoesplenomegalia grave que pode resultar a morte. E a PKDL, a leishmaniose dérmica pós-Calazar, ela ganhou muita força nos últimos anos, especialmente na co-infecção HIV, leishmaniose visceral, tá? Porque eles são tratados da forma visceral e um tempo depois eles fazem uma leishmaniose cutânea, uma leishmaniose dérmica, após esse tratamento. Tá? No Brasil ela é bem menos frequente, mas ela tem sido muito frequente, especialmente na Índia e na Ásia. Tá? E essa última situação, porque é um caso recente, bastante gravíssimo no Brasil, de infecção por leishmania amazonensis, da forma cutânea difusa. A história dessa moça ganhou o mundo inteiro, e o tratamento dela foi discutido entre todos os especialistas do Brasil, porque ela teve uma leishmaniose cutânea localizada muitos anos anterior a essa forma cutânea difusa. Ela foi tratada, a lesão desapareceu clinicamente, mas muitos anos depois ela ficou grávida, e ela fez, junto com a gravidez, uma forma cutânea difusa. Tá? Muito grave, por sinal, espalhada pelo corpo inteiro. Tá? Então, na verdade, ela foi tratada com um protocolo de tratamento experimental sugerido por colegas da Europa, cientistas que, em comunicação com médicos brasileiros, né, no Piauí, que era onde essa moça morava, e ela foi, enfim, curada inicialmente. Caracterizaram um parasita. Ela tinha uma espécie, uma cepa de leishmania amazonensis altamente resistente a todos os tipos de tratamento. Tá? Então são doenças que estão espalhadas pelo mundo. Eu não vou falar o mundo todo, como o Vanderlei falou, não, tá? Mas ela pode, sim, facilmente se espalhar pelo mundo inteiro. Mas eu gosto de dizer que elas estão concentradas num cinturão importante, que são os trópicos, né? Se a gente lembrar dos muitos mapas que o Vanderlei mostrou, grande parte das doenças negligenciadas estão exatamente nesse cinturão aqui, tá? Exatamente nesse cinturão.
Então esse é um mapa bastante atual. Então a gente tem a distribuição da forma visceral e da forma cutânea, tá? E o que a gente vê é um padrão de cores. O que significa aqui? A gente tem uma predominância nessa região aqui, especialmente na Índia, aqui, da forma visceral da doença. Quando a gente vem aqui para a região saudita, Paquistão, Uzbequistão, Arábia Saudita, a gente tem uma predominância da forma cutânea. Tá? Quando a gente vem para a África, a gente tem muito visceral, alguma coisa de cutânea. E quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um problema na minha concepção, na concepção dos colegas. A gente tem uma sobreposição da forma visceral e da forma cutânea, mucocutânea da doença. Então, isso são números muito recentes, bem atuais. Então, 90% dos casos de leishmaniose visceral reportados no mundo estão concentrados em apenas 7 países. Tá? Brasil, Etiópia, Quênia, Índia, Somália, Sudão do Sul e Sudão, que são essas cores que a gente está vendo aqui. Está aqui o Brasil. Enquanto que a maioria dos casos da forma cutânea, mucocutânea, que a gente também chama de leishmaniose tegumentar, né, que são as formas que afetam o tegumento, estão distribuídos em 9 países: Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Irã, Paquistão, Peru, Arábia Saudita e Síria. Aqui está o Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma posição no cenário da leishmaniose mundial muito especial, porque a gente tem elevado número de casos, tanto da forma visceral. É óbvio que a forma visceral aqui é menor do que é na Índia, por exemplo, onde predomina a forma visceral, mas ela é considerada alta para a nossa situação epidemiológica atual, e temos muito da forma cutânea, que é o que predomina no Brasil. Tá? Então, olhando aqui, o Vanderlei passou rapidamente, ainda bem que ele nem falou, mas só para mostrar para vocês que, né, os casos de leishmaniose visceral no Brasil estão especialmente concentrados desse lado de cá, do país. No entanto, tem uma importante expansão da leishmaniose visceral para regiões que aqui aparecem em cinza. Então, nos últimos 2, 3 anos, a gente teve casos de humanos no sul do Brasil. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com leishmaniose, não existia relato de casos nem de forma cutânea nem visceral no Brasil. Isso mudou de 10 anos para cá. Tá? Então, a gente tem casos humanos no sul do Brasil, sem o registro de casos de insetos infectados, de insetos transmissores. Tá? Então, casos sem inseto transmissor ainda identificado. E a gente tem, por exemplo, na região da Amazônia, cães infectados, ainda sem seres humanos infectados. Tá? Então, hoje existe uma expansão da leishmaniose visceral para regiões que não existia anteriormente. Enquanto que a forma cutânea e mucocutânea está concentrada especialmente do outro lado, com alguns focos importantes. Tá? A gente tem alguns focos importantes. Por exemplo, leishmaniose visceral hoje é um problema no Maranhão. Tá? Hoje o Maranhão está no cenário de emergência epidemiológica de leishmaniose visceral. É o estado com o maior número de casos. Na verdade, chegou a passar Minas Gerais. Minas Gerais, a gente tem muito caso de leishmaniose visceral em Minas Gerais. Tá? Aqui, né, que a gente está vendo aqui em vermelho. Tá? As cores mostram a intensidade e o número de casos. Tá? E aqui a gente tem, então, na região amazônica, concentrada especialmente a forma cutânea e mucocutânea. Eu estive lá recentemente e 2 coisas que eu ouvi lá dos colegas na Amazônia. Aqui todo mundo conhece alguém que já teve malária ou que está com malária e alguém que um dia já teve leishmaniose. Tá? Então essa região é muito proeminente. E por que é importante estudar? Pelo que eu falei, tá? Então, só para vocês verem, são alguns relatos de 2018 para cá, tá? Então, Marília confirma 3º caso de leishmaniose visceral, Alagoas, aumento de leishmaniose, casos de leishmaniose aumentam 72% em Pernambuco,
criança de um ano contrai leishmaniose em São José do Pau do Alho. Isso aqui é o interior de São Paulo. São Paulo é outro estado importante na epidemiologia da leishmaniose no Brasil. Maranhão lidera casos de leishmaniose visceral no país, aquilo que eu falei para vocês, notícia agora, de agosto de 2019. E, bem recentemente, na verdade, em fevereiro desse ano, a gente teve um caso de leishmaniose visceral no Rio de Janeiro, e eu estou trazendo aqui por um motivo, em especial. O primeiro, que a menina de 2 anos morreu porque teve o seu diagnóstico totalmente equivocado. Ela foi para a UPA, no MEA, foi diagnosticada com gases, mas na verdade era leishmaniose visceral, voltou para casa, não melhorou, uns dias depois voltou para a UPA e acabou falecendo, e o diagnóstico foi tardio. Na verdade, eles só diagnosticaram leishmaniose visceral na segunda ida, no final, quando já não tinha mais solução. É muito comum, né? Na verdade, o Brasil e essas regiões têm um problema de subnotificação, não é só de leishmaniose, de arboviroses e outras doenças, só que em algumas situações a subnotificação pode levar à morte, no caso dessas que são mais fatais, ainda mais nessa população infantil, né, de 0 a 2 anos. Aconteceu numa região do Rio de Janeiro que não era esperado, em princípio, porque era extremamente urbana essa área. Se fosse Jacarepaguá, estava mais condizente. Tá? A irmã da menina, umas semanas ou um mês e pouco, 2 meses, apareceu com leishmaniose e eles foram atrás dos cachorros para ver se naquela região tinha cachorros infectados. Tá? Então, isso é bem recente, aconteceu aqui em fevereiro desse ano e foi comentado em todos os noticiários. Era visceral, era infanto, né? No Brasil, a espécie que causa a leishmaniose visceral é a infanto. Tá? Então, números aqui bem atuais do último relatório anual do DNDA. Então, a gente tem em torno de 700 a 1 milhão de casos por ano no mundo, de 20 a 30 mil mortes anual, e 1 bilhão de pessoas se encontram em área de risco. Tá? Então, mais alguns aspectos: é uma doença negligenciada, com incidência em 98 países, distribuídos em todos os continentes. A gente já vê relato em 100 países, tá? Porque essas doenças têm um problema de imigração, saem daqui e vão para outras regiões onde não tem transmissão. Só uma coisa importante aqui dessa menina: é um caso que a gente chama de caso autóctone, quer dizer, ela foi infectada ali, ela nunca tinha saído daquela comunidade. Tá? Então, isso significa o quê? Tem cachorro infectado, provavelmente, e com certeza naquela região estão circulando insetos vetores infectados que transmitem a doença. Tá? Então, a gente tem 1 bilhão... desculpa. Tá? Temos um problema grave. A leishmaniose canina é um problema sério, especialmente na América Latina. Tá? Mas é sério mesmo. Então, a gente estima-se mais ou menos 2,5 milhões de cães infectados. Tá? Tem sido cada vez mais frequente o surto de leishmaniose em cachorros. E quando é surto em cachorros, é assim: 900 cachorros foram encontrados na região Sergipe agora. A gente teve um relato bem recente: 900 cachorros infectados. Tá? Eu aprendi lá desde o comecinho que toda vez que tem um ser humano infectado, do lado provavelmente tem um cachorro infectado. Tá? 53 espécies descritas até o momento, sendo 31 espécies capazes de infectar mamíferos e 20 patogênicas ao homem. Tá? Isso é um outro número importante. A leishmaniose cutânea está presente em 10 países, como eu falei, e 90% dos casos em 6 a 9 países. Mais de 800 insetos vetores já foram identificados. Desses 800, a gente tem 464 espécies encontradas no Novo Mundo e 375 no Velho Mundo. Quer dizer, existe uma diferença, inclusive, de número de espécies. 800 insetos vetores encontrados. Tá? Não é mais 1, ou 2, ou 3, ou 5, são 800. E atualmente constituem um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Rapidamente, só para vocês saberem, né, tem um conjunto de diagnóstico bastante específico, usado, né, reação de Montenegro, que é um teste intradérmico, uma das primeiras usadas, sorologia,
coloração com GIMPS e visualização no microscópio óptico, cultivo in vitro e inoculação em animais. Por último, PCR, quando é preciso identificar a espécie. Raramente se chega à identificação da espécie. Essa identificação, em geral, acontece quando é a forma cutânea ou difusa, que é preciso identificar o parasita. O que é muito importante? Diagnóstico em região endêmica precisa ser diferenciado. Isso é algo que bate um pouco com o que o Vanderlei falou anteriormente, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. A principal medida de profilaxia é manter um controle rígido da população de insetos vetores e de animais reservatórios, tanto silvestre quanto doméstico, principalmente em regiões endêmicas. Existe atualmente uma vacina canina, tá? Mas a cobertura dessa vacina é de 70% a 75%. Ela não faz parte das vacinas obrigatórias, ela é considerada relativamente cara, dependendo da situação, e nem todo veterinário adota a vacina, tá? Então, ela ainda não é amplamente usada, tá? E por que o diagnóstico diferencial é importante? Porque existem várias doenças que têm lesões muito parecidas com leishmaniose, tá? Tanto cutânea quanto mucocutânea. Aqui não está a esporotricose causada por um fungo, que é uma lesão muito parecida e muito frequentemente confundida com leishmaniose e vice-versa, tá? Tipos de tumores, o carcinoma basocelular é um tumor de pele que é muito parecido com leishmaniose cutânea, tá? A questão dos cachorros é algo muito importante, né? Então, os cachorros é o principal reservatório doméstico da doença, importante e delicado, né? Porque o cachorro é o principal amigo do homem, tá? Um problema é o surgimento tardio dos sintomas clínicos, enquanto a gente pode ser infectado e apresentar a doença em 2 meses, o cachorro pode levar 7 anos. Isto é, ele está do seu lado infectado, ele já é um reservatório, mas ele não tem nenhum sintoma clínico. Em geral, é o que acontece. A gente descobre que o cachorro está infectado quando aparece um ser humano infectado. Aparece um ser humano, você vai olhar para o cachorro que está na região, que pertence ao próprio dono infectado, e ele tem leishmaniose, mas ele não tem sintoma clínico, tá? Em geral, quando ele apresenta o sintoma clínico lá com 7 anos, o cão está num estado que acaba resultando na morte, tá? A medida que existe para o cachorro é o uso da vacina, mas também coleiras especiais com inseticidas e evitar algumas questões importantes, como sair pela noite em regiões úmidas, porque o inseto tem hábito noturno, ele não pica durante o dia, só durante a noite. E o tratamento no cachorro é incurável, tá? É até recomendado em algumas situações, é uma questão bastante controversa que vem sendo discutida muito. Por quê? Porque ele pode deixar de apresentar os sintomas clínicos, mas será sempre um reservatório. Então, só para vocês verem, a gente tem um conjunto de sintomas no cão, de feridas, dilatação do filo do baço, aumento exagerado das unhas, né, que é a onychogrifose, especialmente, isso é um negócio muito importante em região endêmica, tá? Não é o cachorro que fica dentro de casa, mas o cachorro que está nas regiões endêmicas, tá? Então a gente tem lesões no cachorro que são parecidas com seres humanos, tá? E o cachorro pode chegar numa situação bastante complicada, né? Por hora, ainda hoje, o que se recomenda é a eutanásia, tá? Mas isso é um problema muito grave, muito discutido, enfim, que a gente precisa também lidar e tentar resolver de alguma maneira. A quimioterapia tem uma linha de tratamento bastante antiga já no seu desenvolvimento, e eu gosto de começar falando sobre ela, dizendo que a primeira droga usada no mundo para tratamento das leishmanioses foi desenvolvida e introduzida na clínica por um brasileiro, Gaspar Viana, tá? Respeitado no mundo inteiro pela comunidade. Então, em 1912, o Gaspar Viana implementou o uso do tártaro emético, que depois deu lugar aos antimoniais pentavalentes e um conjunto pequeniníssimo de drogas, de medicamentos altamente tóxicos, de difícil administração, até que o último medicamento, propriamente dito, a miltefosina, o único oral, foi introduzido em 2002, mas que hoje já temos um conjunto especial de problemas relacionados a ele. Então, a gente tem diferentes escolhas, primeira e segunda escolha, de acordo com o parasita, com a forma clínica da doença, tá?
com a questão da resistência, se é resistente à primeira linha ou resistente à segunda linha. A região do mundo, os tratamentos são diferentes entre Ásia, Europa e Brasil, tá? E é um complicador, tanto a forma de administração quanto a toxicidade, tá? Só trazendo duas coisas relativamente recentes, mas já não tão recentes, coisas desenvolvidas, terapias alternativas desenvolvidas no Brasil para tratar os nossos pacientes, que foi uma injeção intralesional de antimoniato de hemoglobina, tá? No local da lesão cutânea, tá? E que é bem menos tóxico e mais fácil de lidar com o tratamento por parte, especialmente nas regiões da Amazônia, por exemplo, tá? E agora, mais recentemente, saiu agora um protocolo experimental realizado pelo DNDi junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a combinação da miltefosina com termoterapia. Tá? Na verdade, tanto termoterapia por calor como crioterapia por baixa temperatura já foi usado em algumas situações que o paciente é alérgico aos tratamentos. Aquele senhor que eu mostrei a foto da leishmaniose cutânea difusa. Tá? Então, vai ser uma associação entre o medicamento oral e... Tá bom, eu vou parar, eu tenho lugar de parar, podem ficar tranquilos. O tratamento oral e a terapia localizada. Tá? Então, complicações desse tratamento, dificuldade de administração, 99% dos tratamentos são intravenosos, a pessoa tem que se internar, a duração do tratamento, que é alta, de 20 a 30 dias, toxicidade, custo e aumento da resistência. Tá? Então, a gente precisa de novos tratamentos, né, para adultos e crianças, que seja, né, mais seguro, mais eficaz, menor tempo de tratamento. Tá? E aí eu vou fechar com os próximos 2 slides, tá bom? Então, tem muita gente, né, no mundo hoje, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, tem vários grupos organizados, né, que usam a pesquisa básica para buscar novas abordagens e estratégias para a busca racional de fármacos. Dentro desse cenário, dessa busca racional de fármacos, tem 3 formas que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é a terapia de transposição, é pegar fármacos usados para outras doenças que podem ser usados para o tratamento dessas doenças. A miltefosina é um exemplo, ela foi desenvolvida como um anticâncer, um antitumoral, e hoje é usada para tratamento de leishmaniose. Tá? Combinações terapêuticas, esse é um outro ponto que tem sido muito discutido já há bastante tempo. A gente já tem várias doenças que são usadas a combinação terapêutica, tuberculose, HIV, toxoplasmose, malária, doença do sono. Então, a Organização Mundial de Saúde reforça, né, os estudos de combinação terapêutica. Você pode, por exemplo, associar um imunomodulador com uma droga que afete o parasito, uma vez que o sistema imunológico é um importante componente da doença. Tá? Então, existem várias alternativas nesse sentido. E a síntese, né, de novos compostos, enfim, o estudo de quimiotecas de diferentes naturezas, seja de moléculas sintéticas, seja de moléculas isoladas do ambiente, ou moléculas isoladas dos venenos, né, toxinas isoladas dos venenos, que o Vanderlei falou, tem muita gente trabalhando nesse sentido, tá? Para encontrar novas moléculas. E aí, qual o objetivo? Redução do custo, diminuição das etapas de pesquisa, diminuição da dose utilizada e, consequentemente, diminuição da resistência. E é exatamente aqui que a gente tem trabalhado. Tá? Enfim, eu não vou conseguir, né, porque é humanamente impossível, ainda que nunca falasse de doença de Chagas. Tá? Então, mas é isso aí. Então, o que a gente tem feito é isso e um pouquinho da doença, que eu acho que é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Eu gostaria de agradecer o convite e estou aberta a perguntas, caso haja